Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e mais uma vez, sempre convidando a todos aqueles que apoiam esse canal e que aderiram à causa do Evangelho de Jesus, continuarei contando sempre com vocês. No vídeo passado, eu estava falando sobre quando Jesus falou: não se turbe os vossos corações, e nós normalmente facilmente tendemos a entristecer o nosso coração por tudo que nos cerca, pelas notícias que nos chegam, pela paz que muitas vezes nós julgamos até inalcançável. E Jesus, então, ele vem nos trazendo esse conforto para que nós não nos turbasse o coração, não nos entristecesse, porque ele ia nos preparar lugar. E onde ele estivesse, nós estaríamos também. Evidentemente que não poderia ele deixar com que as nossas vidas fossem sempre assim uma eterna alegria no sentido de satisfação. Não, porque nós estamos aqui num processo de aprendizado, é difícil, nós temos as nossas dores, nós carregamos essas dores. Só que por isso que ele fala, então, não turbe o vosso coração. Porque ele fala assim, quem crê em mim, né, viverá eternamente. E nesse eternamente é evidente que nós temos que desconsiderar um sofrimento ou um tormento prolongado. Bom, enfim, Jesus ele vem falando sobre quem é ele e quem é o Pai, e ele fala claramente aqui que ele é o representante do Pai aqui na Terra, e que ele e o Pai estão juntos nessa missão. E realmente estão, porque a gerência do planeta é muito complicada. Nós sabemos sempre que Jesus sempre disse que existe um adversário, um falso pastor, e que ele é tão ardiloso que ele engana até aqueles que já estão de olhos bem abertos. Então Jesus vem nesse propósito para que nós não caiamos em armadilhas preparadas por esse ardiloso inimigo de Jesus. E Jesus fala assim: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E aí nós pensamos, quais são os mandamentos mesmo que Jesus apregoou? Ama ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E evidentemente que Jesus aqui, nesse contexto, ele é o nosso grande Deus, porque é dele que emana as forças para nós. Existe o nosso Pai Criador, que nós temos que ter uma conexão direta. Jesus, que é esse intermediário fantástico dentro dessa nossa espiritualização, e prosseguirmos a nossa caminhada, quando ele falou que tudo que nós pedimos em nome dele, nós somos atendidos. Talvez nós não saibamos ainda pedir, mas estamos aprendendo. E ele continua assim: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus falou que ele ia pedir para que o Pai enviasse um Consolador, porque em determinado momento ia necessitar de um reavivamento da mente humana, da consciência, ou uma sacudida muito forte da consciência humana. Então aqui ele já começa a falar que ele mandaria um Consolador. Ele fala: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecerão, porque habita convosco e estará com vocês. Então esse Espírito da verdade, ele vem trazendo uma novidade, porque o mundo não poderia conhecer naquele momento.
não estavam, as mentes, as consciências não estavam preparadas. Então, em determinado momento, esse Espírito da Verdade, chamado Consolador, ele chegaria para nós e estaria, ou ele, como ele diz, né? Porque habita convosco, ou seja, já está conosco, é a nossa consciência, porque o conhecimento do Criador, ele está inscrito na nossa consciência. Esse questão 621 do Livro dos Espíritos. E aí ele fala, então não vos deixarei órfãos e voltarei para vocês. Então, além do Espírito de verdade, que é o Espírito Consolador, ele não nos deixaria órfãos e voltaria para nós. E através desse Espírito da Verdade, é que ele já estaria entre nós. E isso é muito importante nós entendermos. A partir do momento que chega o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, ele está entre nós. Porque ele é aquele que vai à frente de tudo. É o próprio Jesus. E aí ele fala assim, ali ele está falando para os amigos dele, para aqueles que estavam ali, seus discípulos, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Isso também é outra informação importantíssima dentro do Evangelho. Que quando nós entendemos essa mensagem, nós realmente somos vivos, porque ele diz que ele é vivo e que nós também somos vivos. Não importa se nós estamos na dimensão da matéria ou numa dimensão mais espiritualizada ou mais sutil, nós estaremos com ele, vivendo. E naquele dia vocês conhecerão que eu estou no Pai e o Pai em mim. E aí que vem a nossa maturidade de entender o que é ele estar no Pai e o Pai nele. Como eu falei no início desse episódio, os dois são responsáveis pela nossa evolução, pela nossa espiritualização. Os dois vão prestar contas a hierarquias mais elevadas até chegar no Criador, sobre cada vivente deste mundo, desde o momento em que a consciência do homem buscou o conhecimento da razão, e não estou falando isso da razão no momento próximo ao nosso momento de agora, não. A partir do momento em que o homem ele elevou o seu olhar para os céus e viu que existia um firmamento. Ele viu que existiam coisas ao lado dele que ele não podia dominar. Então, eu estou falando dos nossos ancestrais lá do passado. Quando esse start, esse momento, né, deu o início, então ali começa a nossa evolução, o nosso crescimento. Aí Jesus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama também será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quantas vezes nós já sentimos a manifestação de Jesus? É uma boa pergunta. Quantas vezes nós já sentimos essa manifestação? Nós estamos muito ocupados ainda no nosso próprio eixo, que eu digo que é o nosso umbigo. Então, nós não temos como sentir essa manifestação. E toda essa manifestação, ele diz que será após o Consolador prometido. E esse Consolador já chegou. Já chegou aí e está crescendo no mundo, mesmo que nós nem percebamos. E aí Jesus fala assim, Judas Iscariotes pergunta, Senhor, de onde vem
o que você está dizendo, que você vai se manifestar a nós e não ao mundo. E aí Jesus fala para Judas: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele a sua morada. Lógico, é na nossa consciência, é quando nós saímos das amarras da mortalidade e começamos a nos comportar como seres eternos. É nesse momento que há essa fusão de Jesus com o Pai. Então, nós somos agora mais conscientes, então nós já podemos fazer essa conexão com muito mais facilidade. E aí Jesus continua: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que vocês ouviram não é minha, mas daquele que me enviou. Então ele estava falando: eu estou aqui como representante e como um administrador de tudo o que eu falo. E eu tenho dito isso com vocês ainda no momento em que estamos juntos fisicamente. Mas Jesus continua: mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e farão vocês lembrar de tudo o quanto eu tenho dito. Então nós percebemos que o nosso canal, esse canal que nós nos comunicamos, ele é muito importante, porque aqui nós temos aí a afirmação de Jesus que ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele havia dito. Mas na essência, não na religião que de alguma forma politiza os ensinamentos de Jesus, politiza de acordo com os anseios da agremiação em que seja fundada ali uma nova religião. Porque religião existem no mundo, existem algumas religiões, mas, por exemplo, dentro do cristianismo é uma religião só. Então, aquele que é católico, aquele que é protestante, aquele que que acredita em Jesus, ele é cristão. E é uma religião só. Então, o Brasil hoje, ele é muito grande, é o maior país cristão do mundo. E não importa se católico, se protestante, porque o cristianismo é uma única religião. Assim como o judaísmo é outra, o budismo é outro. Então, nós temos aí essa consciência também de que somos cristãos, né? Aí Jesus fala assim: eu deixo a minha paz, é essa paz que eu dou a vocês, mas eu não dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá para nós, ou nos dá, é uma paz falsa, é uma paz, vamos dizer assim, muito suspeita, porque em qualquer momento, em qualquer situação, aquela paz vira um martírio, vira uma infelicidade. Então, por isso que Jesus fala que ele não nos dá a paz dele como o mundo nos dá. E aí ele diz assim, né? Novamente ele diz: não turbem os vossos corações, não se entristeçam e nem tenham medo. E hoje nós vivemos num momento de medo, de muito medo. Então nós temos medo de tudo. As informações, elas estão assim num nível muito alto e nós não podemos confiar quase nas informações que nos chegam. Primeiro porque muitas informações importantes nos são escondidas. E as que circulam por aí, muitas vezes são para desviar a nossa atenção. E outras para que nós entremos mesmo num estado de desnorteamento, porque um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, e a gente não sabe que rumo vai tomar ou atinar o nosso pensamento. Por isso que nós temos que estar firmes nesse evangelho de Jesus, porque tudo que Jesus falou
está realmente acontecendo, trazendo para a humanidade uma sacudida muito forte para que a massa humana entenda o que é a vida. Sempre vou falar isso. Eu falo sempre, quase em todos os vídeos, que os seres humanos ainda não descobriram o sentido da vida. Uma pequena parcela apenas que abriu os olhos, mas a grande maioria está ainda naquela dormência, e essa dormência é completamente nociva. E por conta da dormência é que nós somos manipulados a bel prazer pelo inimigo de Jesus. Então ele nos manipula, é uma maravilha, porque nós somos presas fáceis, porque estamos assim meio sonolentos dentro da vida. Recordando, temos uma vida só, nós não temos vidas passadas, nós temos experiências de aprendizado passado, né? Porque quando Paulo de Tarso, ele fala que ao homem é dado o direito de viver uma só vez, de ter uma só vida, e ele está certo. A nossa vida começa no momento da criação, que nós saímos e nos individualizamos do seio do Criador. E a partir dali é uma única vida com inúmeras, milhares de experiências. E teremos tantas outras ainda nos aguardando pela frente. Jesus disse: vocês ouviram o que eu disse. Eu vou e venho para vocês. Se vocês me amassem, certamente vocês estariam felizes, vocês estariam exultantes. Porque eu tenho dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Naquele momento em que existia aquele pesar entre os discípulos, porque Jesus estava anunciando que a crucificação era iminente. Então Jesus fala para eles: se vocês me amassem, vocês estariam contentes, felizes, exultando, porque eu vou para o Pai. E o Pai é maior que eu. E nesse momento, então, Jesus fala: nós estamos dentro dessa luta com a humanidade, com vocês, seres da terra. E aí Jesus fala: eu digo agora, estou dizendo tudo isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês já estejam sabendo. Então existia realmente aquele, vamos dizer assim, aquele ambiente muito pesado, indo já para o luto. Então Jesus começa a trazer os discípulos para a razão. Daí Jesus fala para eles: eu já não vou falar muito com vocês, porque se aproxima o príncipe desse mundo. Quem é o rei desse mundo é Jesus. Esse adversário, ele é o príncipe, porque ele não pode chegar na condição de rei. Mas ele, mesmo assim, ele é um impostor, porque ele se autodenominou o Deus da terra, o Senhor da terra. E aí nós vamos ver que o assunto, se eu aprofundar agora, nós vamos chegar num subterrâneo muito grande, porque nós fomos enganados por tanto tempo por este Senhor, falso Senhor. E aí então ele fala assim, né? E de mim esse príncipe não tem nada, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai mandou, ou seja, sou obediente, cumpro ordens. Daí ele convida então os discípulos a sair daquele lugar e vão para um outro momento, um outro lugar. Então nós temos aqui uma passagem importantíssima, como todas as outras, mas aqui já é o legado que Jesus está deixando. Legado esse que cabe a nós dar prosseguimento, darmos continuidade, através do que? Da nossa fidelidade ao nosso verdadeiro Senhor, ao nosso verdadeiro Rei, aquele que realmente responde
pelas nossas atitudes, aquele que é o responsável, principalmente na evolução. Quando Jesus fala das ovelhas que o Pai me deu, não perderei nenhuma. Então temos que entender que essa luta, ela é contínua, é uma luta que não para nunca. E qual a maneira de nós auxiliarmos Jesus nessa luta? É sermos fiéis a Ele. É essa reflexão semanal. E peço que vocês, como sempre, ativem o sininho das notificações, curtam, compartilhem e comentem. Isso é importante, tá bom? Eu desejo a todos uma semana de muita luz, de felicidades e vamos pensar, né? Afinal de contas, somos seres pensantes. Um beijo e até a próxima.